Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por nos deixar adentrar em seu lar, no seu trabalho, onde você estiver neste momento. Que Deus abençoe você e toda a sua família através da programação da Rede Brasil. Hoje estudaremos a 5ª lição que fala sobre a sutileza do materialismo e do ateísmo. E para comentar a lição de hoje, contamos com a participação do presbítero irmão Jonatas Éder. Paz do Senhor, irmão Jonatas. Paz do Senhor, pastor Nath Jackson. Do presbítero irmão Walson Salles. Paz do Senhor, irmão Walson. Paz do Senhor, pastor Nath Jackson. E do auxiliar e professor irmão Jonas Santana. Paz do Senhor, irmão Jonas. Paz do Senhor, pastor Nath Jackson. Nesta lição apresentaremos o perigo e a incompatibilidade da cultura materialista moderna com os princípios da fé. Mostraremos o perigo da filosofia materialista e ateísta e como a igreja deve se comportar diante dela. Por fim, responderemos por que de tantos movimentos contemporâneos surgirem para confrontar a igreja. Esta semana, irmão Éder, o nosso texto áureo está em Romanos 1:20. O senhor poderia ler, por gentileza? Muito bem, pastor. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Como o senhor citou, Romanos capítulo 1, verso 20. Irmão Walson, a verdade prática desta semana, por favor. Pois não, a verdade prática. Tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. Irmão Jonas, quais os objetivos da lição desta semana? São 4 objetivos. O primeiro é conceituar o materialismo e o ateísmo. O segundo objetivo, rastrear as raízes do materialismo e do ateísmo. Pontuar os pressupostos do materialismo e do ateísmo. E o último objetivo específico, afirmar o posicionamento da Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Romanos, no capítulo 1, versículos 18 ao 23. Acompanhe conosco. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 5ª lição, que tem como título A Sutileza do Materialismo e do Ateísmo. Semana passada nós estudamos sobre a banalização do divórcio e naquela lição nós pudemos aprender a visão bíblica do Antigo Testamento, as bases do divórcio dentro do contexto mosaico, da lei mosaica, o Novo Testamento. Estudamos também sobre a banalização do divórcio e finalizamos com a perspectiva pastoral sobre a pessoa que está em uma situação que está passando por uma situação como essa ou que já se divorciou, mostrando a graça de Deus e o cuidado pastoral, Cuidado pastoral que deve ser administrado a pessoas que estão nessa situação. Mas esta semana nós estaremos estudando sobre as sutilezas do materialismo e do ateísmo, mas antes de comentarmos sobre a lição desta semana, nós queremos indicar aqui 2 obras. A primeira obra é uma obra clássica, que é a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Esta declaração de fé tem nela contida tudo aquilo que nós professamos, tudo que nós cremos
defendemos e professamos. Então é importante que o professor possa se familiarizar, né, com esta declaração de fé. Todos os assuntos, pelo menos em sua maioria, estão contemplados dentro de nossa declaração, e o professor que procura ter esse cuidado de estar familiarizado com a declaração de fé, ele tem mais segurança na abordagem das lições deste trimestre. E para esta semana, né, nós temos uma obra produzida pela própria Bereia, a Bereia Editora, Bereia Acadêmica, parte acadêmica. É a obra do professor Walson Salles, que está conosco hoje, Ateísmo, Respostas às Objeções à Veracidade do Cristianismo. Isso é uma obra fantástica, nós recomendamos a todos os professores, né, e alunos também que estejam nos acompanhando neste momento. É uma obra produzida pelo professor ali da nossa Estiadeb, nossa Escola de Teologia, professor Walson Salles, que de muito tempo, desde a época de aluno, né, então bota tempo aí, né, já pesquisava sobre este assunto, sobre ateísmo e também sobre calvinismo, né, mas esta obra tem um recorte mais voltada para o lado do ateísmo. E só para você dar uma palhinha, né, o que você vai poder encontrar nesta obra, você tem no capítulo 1, em que creem os que não creem. Parece até um paradoxo, né? Mas você vai entender quando você comprar a obra. Segundo, História, Milagres e Teorias da Evolução, capítulo 2. Capítulo 3, a credibilidade do Novo Testamento. E o capítulo 4, a excelência do cristianismo. Então, esta é uma obra que não pode faltar na sua biblioteca, professor. Então, você pode adquirir através deste telefone que está aparecendo aqui ou deste endereço eletrônico, né? E a Bereia, né, vai dar um desconto especial nesta semana para todos aqueles que adquirirem esta obra que não pode faltar na sua biblioteca. Amém? Então, irmão Jonatas Éder, nós temos aqui a nossa primeira tela, compreendendo o materialismo e o ateísmo. Vamos primeiro para o materialismo. O que é que a gente pode definir? Muito bem, pastor e queridos irmãos que estão em casa nos ouvindo, né? O materialismo, pastor, é a ideia de que a única realidade que existe é a realidade material. Então, somente aquilo que pode ser tocável, tangível, estudado pela forma do homem visualizá-lo, é o que existe. Na realidade, para eles, né, os materialistas, apenas aquilo que é visível é real no sentido físico, né? O Norman Geisler, trabalhando isso, ele diz assim, que a ideia do materialismo é que o material é algo eterno, que não surgiu, né, surgiu sozinho, sem ajuda externa. Portanto, para ele, os materialistas, a matéria é eterna, não é? E não surgiu de forma espontânea. A grande questão dessa frase do materialismo é que como se o materialismo transcendesse tudo e fosse o princípio de tudo, né? E isso vai desembocar em vários problemas, não é? A definição do pastor Claudionor de Andrade, no seu dicionário, ele diz assim, é uma doutrina que ensina a ser a matéria a realidade do universo, né? É a negação sistemática das realidades espirituais. Então, além de dizer que só existe o lado material, também é a negação do lado espiritual, e isso entra em contradição total com as Escrituras. Irmão Walson, nós temos aí o segundo ponto, é sobre o ateísmo. Antes que o senhor defina sobre o ateísmo, eu queria que o senhor pudesse, assim, geralmente as pessoas fazem uma confusão entre ateísmo, agnosticismo e ceticismo, né? Acha, não, todo ateu é cético, todo cético é ateu, todo ateu é agnóstico, todo agnóstico é ateu. Algumas pessoas dizem, não, eu não sou ateu, eu sou agnóstico. Qual é a diferença dessas terminologias? O que é um ateu, o que é um agnóstico, o que é um cético? Ok, essas três terminologias, elas são meio que co-irmãs, tá? Elas estão meio que interligadas. Agora, especificamente, o ateísmo é a crença positiva, tá? A afirmação positiva da inexistência de Deus. Eles afirmam terminantemente, ó, Deus não existe. O agnóstico, ele duvida da existência de Deus. Ele diz, ó, Deus pode existir ou não. A palavra agnóstico, não conhecimento. Ele diz, ó, eu não tenho como saber que Deus existe. Existem dois tipos de agnóstico. O comum diz, ó, eu não sei se Deus existe. E o decidido, eu talvez
mas de forma mais forte Deus não existe, tá? E é uma contradição, né? Porque como é que ele sabe que Deus não existe se não se sabe, se não se pode saber? É um problema. E o ceticismo é aquele que duvida de tudo, menos do ceticismo dele. Tá? É uma questão séria aí dentro do próprio bojo de doutrina desse pensamento. Nós podemos nós podemos dizer que o ateísmo ele tem a sua origem perdida na história da humanidade, ou alguns autores chegam a dizer, não, o ateísmo é um movimento da sociedade moderna. É da sociedade moderna ou ele se perde na história? O ateísmo, ele sempre esteve presente em algum grau na história do pensamento, tá? Tanto no Ocidente quanto no Oriente. Ele sempre esteve em algum grau. A tentativa de negar a existência de Deus por meio do naturalismo ou do naturalismo metodológico do materialismo, tá? O ateísmo em si. Mas a palavra ateísmo ela tem significados no decorrer da história. Tá? Os primeiros filósofos gregos defenderam veementemente a existência de Deus. Sócrates, Platão, Aristóteles, inclusive o grande argumento de Tomás de Aquino é aristotélico para a existência de Deus, acerca do motor imóvel, o primeiro motor e tal. Então, mas lá atrás, ser ateu significava uma pessoa que não cresce em todos os deuses do politeísmo, era considerado ateu. Os próprios cristãos na igreja primitiva foram chamados de ateus porque acreditavam em um único Deus verdadeiro, eram considerados ateus. E esse Deus não era visível, né, pastor? Não tinha condições das pessoas verem. Cadê seu Deus? Não, ele transcende, ele não precisa de uma forma aí. Por isso era chamado de ateus também. E o ateísmo moderno, ele se delineou nessa crença aberta mesmo, positiva, de que Deus não existe, observando puramente o mundo material. Tá? O que eu poderia dizer a princípio, definindo o ateísmo, é primeiramente que o ateísmo é um sistema de crenças. Sim. Tá? Sim. Geralmente as pessoas dizem, não, o ateu ele não crê em nada. O ateísmo é um sistema de crenças. Philip Johnson, autor do livro Darwin no Banco dos Réus, ele disse aquele que nega um conjunto específico de crenças é na verdade um crente em outro conjunto específico de crenças. Não existe uma terceira opção. Então o ateu ele faz afirmações sobre a realidade, sobre o mundo, sobre a vida, sobre a ética e um sistema de crenças claro. Tá? Então, poderíamos dizer que nós não temos fé suficiente para ser ateu. Para usar a frase do Norman Geisler, né? Exatamente. O universo surgiu do nada, por nada e para nada. Todo esse bojo de declarações que não podem ser, inclusive, provadas cientificamente. E o senhor falou aí num ponto bem interessante, dizer assim, olha, que o ateísmo é um conjunto de crenças, né? E aí algumas pessoas, quando falam de ateísmo, pensam que esta crença está relacionada apenas a não a existência de Deus. Só que esta crença, que é uma cosmovisão, ou seja, uma visão de mundo, ela tem repercussões em todas as áreas da vida. Por exemplo, o que é que um ateu pensa sobre o mundo, sobre o universo? Exato, essa questão é interessante, porque até 1917, o ateísmo pensava que a matéria era eterna e necessária. Tá? E os cristãos já diziam isso baseado na Bíblia, há 4.000 anos atrás, com o Gênesis 1:1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, e aquele criou é do nada. Tá? Então, dizia, essa ideia de que o universo foi criado, isso é falso. Eles diziam, isso é falso, não existe. Só que em 1917, Einstein formulou a sua famosa teoria da relatividade, que culminou na conhecida teoria do Big Bang, que é afirmar que o nosso universo ele é quadridimensional, formado de tempo, espaço, matéria e energia. Então, Einstein descobriu naquela equação que o universo teve um início absoluto do nada. Tá? E quando ele compartilhou essa ideia para os seus amigos físicos, astrofísicos, as pessoas, inclusive alguns ateus disseram, olha, Albert Einstein, a gente preferia encontrar um verdadeiro buraco, um verdadeiro caos. Você está dizendo que o universo teve um início, isso significa que a Bíblia está certa. Tá? E aí, a partir de então, o mundo mudou completamente a partir dessa teoria que terminou beneficiando a visão do mundo cristã. Sobre a questão do mal, o que é que eles pensam sobre o mal? Eu diria, falando especificamente acerca de um ateu raiz, né, poderia dizer que para o ateu o mal não existe. Não existe mal, não existe bem. Eles criticam o problema do mal, mas para um ateu especificamente não existe problema do mal. O próprio Richard Dawkins, que é a maior expressão do ateísmo hoje no mundo, né, que é um professor de biologia inglês, ele diz, olha, nós estamos dançando apenas a dança do nosso DNA.
Nós somos átomos, moléculas e o DNA em movimento. Então, segundo essa visão, tudo que a gente conhece na cultura ocidental, que são os valores e os aspectos inerentes à pessoa humana, né? Que são os atributos incomunicáveis que Deus deu a nós, intelecto, emoção, vontade, consciência, razão e liberdade, de acordo com essa visão materialista, naturalista, isso tudo é ilusão. Eu não tenho livre-arbítrio, eu não tenho consciência, eu não tenho mente, eu não sou entidade mental. Na verdade, se tudo se reduz ao materialismo estritamente falando. Isso seria, na verdade, o pensamento de que o ser humano é apenas uma matéria em movimento sem alma imortal. Falando, resumindo tudo o que o senhor disse aí, apenas um robô. Nós somos robôs. Só que é interessante que essa questão de ser um robô, ela entra em contradição com o próprio argumento, porque esse robô pensa na própria não existência de um ser divino e talvez até... porque quando a gente vai pegar o argumento e concluir, na verdade ele vai duvidar até da sua própria existência, que esse é o grande problema. Como é que eu vou acreditar no argumento a favor do ateísmo se todos os argumentos são apenas produto de matéria cega, sem inteligência, que está formulando esses argumentos? Não faz. Entra em contradição no final. E que isso, irmão Jonas, tem implicações éticas, né? Porque a partir de tudo isso, a ética ateia seria: não existe absolutos morais. Claro, porque se nega a existência de Deus, a consequência dessa negação vai ser negação também de todos os valores, inclusive aqueles que são produzidos pela própria humana. Nesse caso, os valores morais vão ficar completamente relegados a simplesmente meras opiniões. Então, é uma consequência. Se nega a existência de Deus, nega-se também os valores morais. Negando-se os valores morais, está se negando valores morais universais. Então, a ética fica ao sabor daquilo que a pessoa realmente pensa. Agora, é um grande problema quando se nega a existência de Deus? Com certeza. É um grande problema negar a ética e princípios morais? Sim, porque a verdade, ela existe. Sim. A verdade, ela vai existir independente do grupo social, mas aquilo faz parte da natureza do ser humano. O professor Alcio Salles falando aqui sobre a questão do ser humano enquanto um ente, ele está ali para produzir, ele vive uma verdade. Então, essa verdade, ela existe, não é produzida por questões de caráter aleatório, não. Imagine bem, o cérebro humano, quer dizer, deve estar pesando em torno de parece, se eu não estiver me confundindo aqui, 1,5 kg. Quer dizer, é uma série de reações físico-químicas que tem ali dentro, mas essas reações aí, por si só, não produzem pensamento. Sim. Quer dizer, o pensamento que está sendo produzido... Tem um ente, né? Então, existe um ente ali. Se fosse tão fácil reações físico-químicas produzir pensamento, a gente já tinha produzido isso dentro do laboratório. Então, aí as máquinas virtuais provando claramente que não existe alma. Existe um conjunto de respostas. E você diz assim, faça isso, ele corresponde. Ele corresponde. Mas a alma humana que está lá é um produto universal, inerente, sobrenatural, que está dentro desse ser humano, de maneira que a ética, obrigatoriamente, a ética enquanto princípios universais estão ali dentro dessa alma humana. Não dá para negar isso. Pastor, me permita, quando o Jonas falou dessa questão da ética, eu me lembrei de um autor que ele disse assim, o problema é que, para negar essa existência, dessa moralidade que é real, eu preciso negar muita coisa. Por exemplo... Quando ele usa o exemplo do vagão do metrô. Ele vai sentar e quando ele vai sentar, alguém senta antes dele. Diz assim, não, mas eu já ia sentar. Essa ideia de que algo está errado, né? Alguém tomou a minha frente, ela não pode ser absorvida por um ateu. Por quê? Se não existem valores morais, eu não posso nem determinar o que é meu e o que não é. Então, o grande problema da negação de Deus é chegar nessa realidade aí, ao ponto de você dizer assim, existe verdade? Né? Existe realidade ao ponto de você poder dizer para ele, não, isso aí é o seu pensamento, é o que você diz, eu acho que é meu. E aí entra em contradição novamente. Uma vez eu vi um documentário da BBC de Londres, neurocientistas procurando saber se a consciência era fruto de um processo cerebral ou se era uma realidade fora do cérebro. E no final de tantas pesquisas, a pesquisa ficou inconclusa, eles não souberam dizer se era um processo cerebral ou se era uma realidade extracérebro, né? E a gente sabe, à luz do que estamos estudando aqui perfeitamente, de que o homem não é esse
conglomerado de moléculas ativas que estão em Glória a Deus constante por movimento e que o homem esteja preso a si mesmo, né, irmão Walson? Exato. Existem, pastor, respondendo essa questão, os 4 melhores argumentos, eu entendo, para provar a existência, os argumentos naturalistas, né? O argumento cosmológico, o argumento teleológico, a gente vai explicar isso hoje ainda, o argumento moral e o argumento da experiência religiosa. O argumento moral, o professor João falou, se a gente descobrir apenas uma coisa que é moralmente errada para todos os seres humanos em todo o planeta Terra, toda essa ideia relativista de que não existe absolutos morais cai por terra. Por exemplo, sabemos que é moralmente errado torturar uma criança por diversão. Sabemos que é moralmente errado matar 6 milhões de judeus no Holocausto só porque eles eram judeus. Tá? Então, se a moralidade objetiva não existe, por que você vai dizer que o que Hitler fez durante a Segunda Guerra Mundial é errado? Não tem como ser errado, é uma questão de opinião. Hitler diz, não, para mim é certo e para você é errado. Só que existe um padrão de moralidade que transcende. Isso. Nós descobrimos a moralidade, nós não a criamos, nós não a inventamos por mera opinião humana. Deus colocou em nós. A grande diferença está aí. Deus colocou dentro do ser humano na consciência, entendeu? Então, o ateísmo não se justifica nesse sentido como defendendo um realismo moral, mas um realismo moral subjetivo e relativista. Na verdade, é uma contradição. Quais as raízes do materialismo e ateísmo? Isso, é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 5ª lição que tem como título A Sutileza do Materialismo e do Ateísmo. E neste bloco ficamos de comentar sobre as raízes do materialismo e ateísmo. Irmão Éder, no primeiro bloco nós trouxemos aqui a definição de materialismo, de ateísmo, fizemos um passeio conceitual aqui, assim, uma visão geral dentro do que é o ateísmo, os principais pensamentos, crenças e tal. Agora nós vamos para o segundo tópico da lição, que fala sobre as raízes do materialismo e ateísmo. E é o momento justamente que o professor vai utilizar a escritura, né, o texto sagrado, para fundamentar, dizer, olha, este assunto não é um assunto apenas contemporâneo, é um assunto que já existia desde 1900 e bolinha, inclusive na época do Novo Testamento. O que é que a gente já pode comentar sobre isso, as consequências do pecado e a cegueira espiritual? Muito bem, pastor. As raízes desse pensamento de que Deus não existe, de que apenas a realidade é a matéria, ela vem realmente da queda, não é? A queda trouxe grandes problemas para o ser humano. Isso fica claro, a gente já vai começar lendo o próprio texto que o autor colocou como leitura bíblica em classe, que é Romanos capítulo 1, e eu vou fazer menção de 2 versículos, né, para a gente entender essa realidade de que o pecado está trazendo essa cegueira espiritual ao ponto do homem negar o seu próprio Criador, né? É Romanos capítulo 1, versículos de número 20 e 21. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem, claramente se veem, pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Então, o apóstolo Paulo, quando vai tratar do problema do ser humano, ele está introduzindo a carta aos Romanos e vai explicar por que o homem caído nega a existência de Deus e vive uma vida imoral, não é amoral, vive imoralmente, não é? Ele aponta para o pecado. E isso estava já escrito no Salmo, se o senhor me permite citar mais um, o Salmo 14 e o versículo 1. Veja que interessante esse Salmo. Disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Essa declaração, ela é interessante porque é exatamente o que Paulo vai dizer, isso aqui séculos depois, não é? Paulo diz assim, por conta da negação da existência de Deus, não é? Por conta do pecado, essa realidade entrou no homem e para que esse homem se sinta à vontade para pecar e ficar à vontade, ele nega a existência de Deus e pratica
todas essas mais obras. Isso casa com o que Paulo está dizendo em Romanos. É interessante que todo aquele que vive realmente uma vida distorcida da vontade de Deus, ele vai cair na imoralidade. E é isso que está acontecendo hoje. Como os homens querem viver uma vida imoral, eles preferem negar a realidade da existência de Deus para que o seu coração possa ficar tranquilo e dizer, eu posso fazer o que quiser porque Deus não existe. Mas é interessante, né, que esse Nécio aqui, Nécio, falta de conhecimento, ele dizia no seu coração, né, que não existia Deus. Então, para a gente falar sobre essa questão das raízes do materialismo, apontamos a questão da consequência do pecado, pastor. E, irmão Walsh, quando a gente vai para o texto de Romanos 1, 18 a 23, que é a leitura bíblica em classe, que é importante que o professor também possa dar uma lida, possa estudar um pouco sobre o texto, explicar aos irmãos. Claro que o conceito de materialismo e de ateísmo passa também por explicações filosóficas, a gente não pode fugir dessas explicações, mas é importante que o professor possa embasar o conteúdo de sua lição a partir do texto. E o texto tem um sentido que está relacionado ao contexto. Então, o que a gente pode perceber, tem tantas verdades que a gente pode extrair aqui de Romanos, é que o conhecimento de Deus, ele está manifestado, está explícito, e o fato do homem tomar a posição, no caso de negar essa existência, está negando não é porque Deus não se deixou conhecer, ou que ele não tem a revelação, mas que ele mesmo tendo revelação, como o texto diz, ele de maneira dissoluta diz assim, eu não quero esse Deus. Exatamente. O que o texto de Romanos está dizendo é que o homem pode saber que Deus existe só por meio da criação. Só por meio da criação. E ele se torna indesculpável por não reconhecer. Então é uma espécie de uma arrogância intelectual. Tá? Existem duas afirmações que para o homem moderno é um problema. O cristianismo bíblico, ele diz que ele é exclusivista. O cristianismo bíblico diz que ele é verdadeiro e que tudo que se opõe a ele é falso. Incrivelmente, o ateísmo também diz isso. O ateísmo defende que ele é verdadeiro e que tudo que se opõe a ele é falso. Diante da magnitude da criação, que a gente vê nas coisas criadas, o cristianismo bíblico é a única visão de mundo que responde coerentemente os 5 maiores questionamentos da existência humana. Origem, de onde viemos. E isso aí, o universo e o ser humano. Origem, de onde viemos. Identidade, quem somos. Propósito, por que estamos aqui. Moralidade, como devemos viver. E destino, para onde vamos. Dizem que a maior aventura da vida é a morte. E o homem, quando se depara com a morte, estremece nas bases. Porque a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Ele sabe que quando ele morrer não será o fim de todas as coisas. E ele sabe, Deus colocou em expectação terrível de juízo, que ele sabe que quando ele morrer ele será julgado. Tá? Então, a criação, a magnitude da criação, prova de forma inequívoca, e Paulo está dizendo aí que você pode provar que Deus existe, inclusive sem a Bíblia. Em Romanos 1, 20 e 21, Paulo está dizendo, você pode provar só pela criação. Deus deixou a marca dele lá, né, professor? Deus deixou a marca, deixou as impressões digitais, e o homem pode saber que Deus Glória existe. a Deus. Agora, a criação... o homem não tem como saber quem é esse Deus, por meio da criação. Aí Deus vem e se revela de maneira especial, né? Deus se revela de maneira especial, né? A revelação de Deus. Revelação geral, revelação especial. Os outros fundamentos, história, razão e experiência, são os fundamentos do cristianismo. Então, Deus se revela de maneira especial na Bíblia, Deus vem e diz, olha, eu vou dizer a vocês, quem eu sou, eu vou dizer a vocês, de onde vocês vieram, eu vou dizer a vocês por que vocês estão aqui, eu coloquei vocês aí. Eu vou dizer a vocês como vocês devem viver para viver uma vida rica, uma vida próspera abundante e, no fim, para onde vocês vão. Deus diz quem Ele é, quem nós somos e está tudo resolvido aqui, na revelação especial. Tá? Então, o ateísmo, ele falha em responder esses 5 maiores questionamentos. Eu estava vendo um debate entre William Lane Craig e um astrofísico americano chamado Quentin Smith. E Quentin Smith disse, olha, se o universo foi criado, ele foi criado do nada, por nada e para nada. O nada, Aristóteles dizia, é aquilo com que as pedras sonham. O nada não existe. Algo não pode fazer a sua própria existência ou criar a si mesmo. Isso é absurdo. Tá? Então tem que existir um Deus que está fora do tempo, do espaço, que é espírito, que é todo poderoso, porque trouxe o universo, a existência do nada, e é extremamente inteligente, porque o universo é milimetricamente planejado, e ele é pessoal, porque ele escolheu criar e criou seres à sua imagem e semelhança. Glória a Deus. Nada explica melhor a realidade que nós vivemos, a não ser o cristianismo bíblico. E esse texto, irmão Jonas, é bastante elucidativo, porque mostra que
mostra primeiro o texto antes, né? Antes do capítulo 1 até o versículo 17, né? Vai mostrar também essa realidade de que, no geral, o capítulo 1 de Romanos vai falar sobre a universalidade do pecado. E que, a despeito dessa universalidade do pecado, Deus é um Deus que se revela. Tanto que o versículo 19 diz: porque o que de Deus se pôde conhecer, nele se manifesta, porque Deus lo manifestou. Ou seja, Deus toma a iniciativa de se revelar, e nessa revelação, aí Paulo vai dizer assim, o Deus que se revelou deixou suas impressões digitais na criação, por isso que os homens são inexcusáveis, ou seja, são indesculpáveis. Não existe nenhum homem no planeta Terra que possa atestar e dizer assim, Deus não existe, não conheço Deus, porque o próprio Deus está revelado na sua criação. De maneira geral, que aí chamamos isso de revelação geral, né? Revelação geral. Mas tem a revelação especial, que é a Escritura. E quando eu lembro da revelação especial, eu me lembro do texto de Hebreus, né? Hebreus, no capítulo 1, Hebreus capítulo 1, versículo 1, e aí o senhor já passa a comentar, diz o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nos últimos dias pelo Filho. Então isso fica bastante claro de que o Deus que se revela na criação, como já dizia o salmista do Salmo 19, né? Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Esse Deus grandioso que se revelou na criação é o Deus que se revela agora na revelação especial, que é a palavra. E vale mencionar também, pastor, que dentro da história humana, nós não temos países ateus. Nós não temos, na verdade, uma sociedade ateia. Quer dizer, a gente tem pessoas que se dispõem a dizer que são ateus, mas qual é o país que se diz, né? Só se for por decreto, né? Só se for por decreto. Países totalitários, né? Os países totalitários. Mas aí Deus é o Estado, né? Coloca, pronto. Deus se coloca no lugar de Deus, então ele se autoproclama Estado ateu. Ateu, só se for um decreto. Mas a população em si, porque a crença em Deus é algo de caráter totalmente universal. Quer dizer, é uma forma que, se ele olhar para a natureza, né, ele vai conseguir enxergar que existe um Criador. Existe coisa, antes de responder a sua pergunta, que é bem interessante, que a gente faz todos os dias, talvez não se dê conta. A coisa mais complicada para um ateu responder é a existência do olho humano. Quer dizer, não é do olho enquanto globo ocular, é a capacidade de enxergar. Isso é complicado de ser feito. Outra coisa que é bem difícil para explicar. A gente pode citar aqui Chomsky, Labov, pode explicar, trazer qualquer outro pesquisador aqui. A fala humana, a hora de falar, não é a substância sonora, fonética, não. É a articulação da fala. Quer dizer, a gente tem diversas correntes tentando explicar isso. Por quê? Isso é inato. Quem colocou essa questão da fala foi o homem, foi Deus. A gente faz isso constantemente. A gente vê o ateu falando. Eu disse, mas a tua fala já mostra que Deus existe em si só. E a questão do próprio olho humano, né? Quer dizer, não é simplesmente a questão de receber iluminação. É receber esse cérebro, interpretar e existir alguma coisa lá dentro que consiga conceituar isso aí. Então, interessante é que quando o homem, sabendo disso, se encaixa em Romanos capítulo 1 e o versículo número 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, em seu discurso, se desvaneceram e no seu coração se tornaram insensatos. Aí vai para Efésios, capítulo de número 1, tem um capítulo 4, desculpe, e o versículo 18 de Efésios, assim, que entenebrecido no seu entendimento. Quer dizer, por que se entenebreceu? Quer dizer, não surgiram do nada, mas por causa do orgulho, da vaidade, porque o pecado está instalado lá dentro. E se eu tiro Deus de cena, então posso ficar à vontade para fazer qualquer coisa, então a pessoa vai se entenebrecendo, como diz o apóstolo São Paulo. Então, o que é que se resolve isso? A revelação especial de Deus, que está justamente lá em Hebreus, como o pastor leu, Hebreus capítulo 1,
capítulo 1, e o versículo 1, 2 e 3, que Deus se revelou de muitas formas e ainda se revela, porque nós temos diversas comunidades hoje que sabem que Deus existe, mesmo que não tenham uma compreensão específica, detalhada, a partir do texto bíblico, mas a existência de Deus é inata no coração deles. Está aí os índios, né, para provar isso. E há um livro muito bom, né, que se o professor depois quiser se interessar e ler o livro do Fator Melquisedeque, né, de John Richardson. Excelente livro que vai tratar justamente desta visão, né, de diversos povos e comunidades primitivas, como é que Deus se revelou, como é que Deus deixou a sua marca naquela cultura. Mas, irmão Éder, tem um texto também de 2 Coríntios 4,4 que vai dizer assim, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, nós temos a cegueira em decorrência de uma postura de rebelião, né? O indivíduo completamente se colocou contra Deus, e tem ainda o agente deste século, né, que Paulo chama que o Deus desse século entenebreceu ou cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho. E Satanás é perito em fazer isso, né? Porque a cegueira dá a ideia de que você não possa enxergar uma realidade que está à sua vista, né? E é uma das maneiras mais práticas de tornar alguém um ateu é deixá-lo cego para uma verdade que ele enxerga. É interessante que quando Jonas mencionou essa questão da crença universal, e aí vem a questão da cegueira, Atos 17, pastor, trata exatamente disso, não é? Vejam comigo, é rapidinho, já está encerrando o bloco. Atos 17, o apóstolo Paulo está na Grécia e ele está conversando com pessoas que adoram vários deuses e tem um altar lá que diz assim, é um Deus desconhecido. Aí quando vai tratar desse assunto, Paulo diz assim no versículo 30, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então, independente do homem não querer ver Deus ou estar cego, o Evangelho está sendo anunciado para libertar esse homem dessa cegueira espiritual, e essa verdade que nós estamos ensinando através da palavra, o Espírito Santo pode abrir os olhos de quem está em casa. Talvez alguém esteja assistindo o programa, alguém viu lá sobre ateísmo, vamos ver o que os crentes estão falando. Você pode ter seus olhos espirituais abertos pelo Espírito Santo e você enxergar a realidade da sua vida espiritual. Não adianta tentar negar algo que é real. Existe, você sabe que existe, não é? Mas talvez você não queira que exista. Paulo está dizendo, através das Escrituras, dizendo, Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, anuncia agora a todos os homens que se arrependam dos seus pecados, para que possam ter novamente essa comunhão com Deus e possam desfrutar, como o professor Alcio bem falou, dessa comunhão que Deus propôs, não é? Deus criou tudo para ser bom, perfeito. O pecado veio, destruiu. Mas a gente vai ver já que Deus vai aniquilar o mal e vai dar tudo certo no final. Quais os pressupostos do materialismo e ateísmo e como responder? É claro, nós estaremos comentando isso depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana estudando a lição de número 5, que tem como título A Sutileza do Materialismo e do Ateísmo. No início do programa, nós definimos aqui sobre ateísmo, sobre materialismo, trouxemos diversas exposições aqui sobre o texto. Agora, há uma situação que é importante, professor, você que vai trazer essa lição no momento na escola dominical, é importante que você também possa abordar o texto de Lucas capítulo 12, versículos 13 ao 21, onde vai falar sobre a parábola do rico insensato, que chega a dizer à sua alma que tem depósito para muitos bens, por muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Aqui poderíamos chamar de ateísmo prático, ou seja, ele vivia como se Deus não existisse. E aí vem a interrogação: louco, esta noite te pedirão a tua alma, que tu tens preparado para quem será. Então esse texto pode ser explorado como ateísmo prático. Às vezes as pessoas não negam a existência de Deus, creem que Deus existe, mas vivem como se Deus não existisse. Um outro texto também que pode ser citado é Tito, capítulo 1, versículo 16. Mas, irmão Walson, nós ficamos falar sobre os pressupostos das doutrinas materialistas e ateístas. No sentido geral, no primeiro bloco, nós já comentamos isso, a negação da existência de Deus e a negação de que o homem é um ser singular. Na próxima tela, que é o quarto tópico da nossa lição,
respondendo ao materialismo e ao ateísmo, afirmando as verdades da Bíblia e fazendo o uso correto da razão. Como é que a gente pode equilibrar, né? Porque as pessoas dizem assim, como é que eu vou falar com um ateu se ele não crê na Bíblia? Como é que eu vou? Aí você usa o argumento, você pode usar o argumento racional. Mas, claro, não só o argumento racional, porque a nossa fé está fundamentada na palavra. Isso. Então, esse equilíbrio entre fé e razão. Então, quais os argumentos que podemos utilizar com relação à fé cristã numa conversa, na evangelização de uma pessoa que nega a existência de Deus? Pastor, o senhor falou num ponto crucial, que muitas pessoas no evangelismo não percebem esse grande problema. Existe uma grande diferença entre saber que o cristianismo é verdadeiro e demonstrar que o cristianismo é verdadeiro. Então, o senhor falou num ponto aí no bloco passado sobre a revelação especial. Na Bíblia existe cerca de 6.300 profecias. 3.268, segundo Werner Gitt, já se cumpriram. Profecias se cumpriram na história, inclusive na nação de Israel. É um ponto pacífico. Então, a pessoa tem que buscar argumentos. Se o ateu não crê na Bíblia, você tem que buscar argumentos de fora e trazer argumentos que apontam para a Bíblia. Um argumento muito comum é o argumento cosmológico. E o melhor que eu acho é o argumento cosmológico Kalam, né? A ideia de que o universo teve um início absoluto do nada. E o argumento é assim: tudo que tem um início tem uma causa, o universo teve um início, portanto o universo tem uma causa. A primeira premissa é metafisicamente verdadeira, a segunda premissa é confirmada cientificamente, o universo foi criado no passado finito, portanto o universo tem uma causa. Quem é a causa do universo? A única explicação é Deus. Porque se ele criou a matéria, esse ser ele é imaterial, ele é espírito. Se ele criou o tempo, ele está fora do tempo, ele é eterno. Isso. Se ele criou, se ele escolheu criar, ele é pessoal, tá? São características do Deus da Bíblia. Então, quando a gente diz que os ateus dizem que existe um conflito entre fé e razão, isso é falso. Porque crença é conhecimento justificado. Isso aí, inclusive isso que o senhor comentou aí, tem Gênesis 1 e 2. Pois é. 1 e 2, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, já mostra Deus criando no princípio. Que princípio é esse? Não é o princípio da eternidade, que a eternidade não tem princípio. Isso. Deus criou o tempo. É o próprio tempo. Criando o tempo e a matéria, né? Tempo, matéria, espaço e energia, né? O próprio Deus fazendo tudo isso. Então, não entra em contradição com essas afirmações científicas que o senhor trouxe. Exatamente. E, para corroborar, né? Criou do nada. Ou seja, Deus não cria o universo de uma matéria pré-existente. Inclusive o verbo lá, né? O verbo, né? Bereshit barar, né? Barar é criar, trazer existência aquilo que não existe, né? Então, do nada, exato. Não está em contradição. E aí já quebra a questão materialista também, porque o materialista diz que a questão física ela é pré-existente, ela é eterna, e aí já quebra isso também. Não, essas descobertas deixaram os astrofísicos, os físicos, assim, desesperados, porque a implicação era clara. Tem que ter uma causa do universo. E essa causa do universo, ela tem todas as características do Deus da Bíblia, do Deus da revelação especial. Tá? Então, não existe conflito entre fé e razão. Não existe conflito. Fé é crença e fé é conhecimento justificado. Nós cremos em um Deus sobrenatural que trouxe todas as coisas pelo poder da sua palavra. Tá? Esse argumento que o senhor falou é o argumento cosmológico. Qual o outro argumento que a gente argumento teleológico, o argumento da sintonia fina, que fez com que o maior ateu dos últimos 100 anos, Antony Flew, que era um dicionarista, um filósofo, que escreveu o livro épico, A Presunção do Ateísmo, e antes de morrer, ele, estudando Aristóteles, estudando a biologia, ele disse, Deus tem que existir. E ele abandonou o ateísmo, o maior ateu dos últimos 100 anos, abandonou o ateísmo, escreveu um livro chamado Um Ateu Garante Deus Existe, as provas incontestáveis de um filósofo que não acreditava em nada. E ele foi convencido, ele não se converteu ao cristianismo, mas ele foi convencido pela evidência na ciência operativa, a ciência empírica, na biologia, de que tem que existir um Deus criador de todas as coisas. Essa sintonia fina, esse planejamento milimétrico na criação, tá? Na criação, mostrou para ele que Deus existe. Está muito organizado para não ter surgido de um design, de alguém que fez, não é? Não pode ter sido uma questão espontânea. Está tão arrumadinho que precisou de alguém para arrumá-lo. Exato. A probabilidade da taxa
entre a força nuclear e a força magnética no universo estar na taxa que elas estão hoje, é de uma chance em 10 elevado a 48. Muita coisa. Se nós cobríssemos toda a América do Norte com moedas, todo o piso da América do Norte com moedas, a uma altura do chão até a Lua, se nós cobríssemos todo o piso da América do Norte 1 bilhão de vezes com moedas, que vai do chão à Lua, seria uma chance em 10 elevado a 48. Muita coisa, é impossível. Não é necessário que o universo fosse assim. Então tem alguém lá sustentando. Glória a Deus por isso. Tem alguém lá medindo, Glória a dizendo, Deus. você vai ficar aqui, porque tem um povo lá que eu quero salvar. Glória a Deus. Tem um povo lá que eu quero salvar. Glória a Então a sintonia fina fez com que esses homens mudassem de ideia e reconhecessem a existência de Deus, de um Deus todo-poderoso, fora do tempo e extremamente inteligente. O outro argumento também se fala do argumento moral, né? Como é que a gente pode... O argumento moral é o argumento de que de que a moralidade ela é transcendente, ela não se baseia na experiência humana, né? nem se baseia na opinião humana. Como a gente já mencionou, se existe pelo menos uma coisa que é mal, que é considerado errado para todo ser humano na face da Terra, como torturar uma criança por diversão, então esse padrão transcendente está estabelecido. E quem é o padrão de moralidade é o próprio Deus. O padrão de moralidade e de bondade é o próprio Deus. Hoje a gente tem, irmão Walson, um movimento chamado neoateísmo, que está muito comum, é o tipo ateísmo militante. Quem são os principais personagens deste neoateísmo? É verdade, esse grupo surgiu após os atentados de 11 de setembro de 2001, tá? E os 4 cavaleiros do Apocalipse do neoateísmo, né? Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennett e Christopher Hitchens, que foi um ateu inglês, um jornalista que faleceu recentemente de câncer no esôfago. Inclusive o irmão dele, que era ateu, Peter Hitchens, abandonou o ateísmo, escreveu um livro chamado The Rage Against God, a fúria contra Deus. E ele diz nesse livro, como o ateísmo me levou à fé cristã. Como ele tentando refutar o ateísmo, o irmão de Christopher Hitchens, como ele tentando refutar o ateísmo, ele se converteu à fé cristã. Um livro fantástico que merece ser publicado no Brasil aqui. Irmão Jonas, e é interessante que este assunto é um assunto muito, muito vasto, que merece estudo tanto da Escritura, né, como já citamos aqui, os textos que podem ser explorados pelos professores, como essas informações que estão sendo trazidas aqui no programa da Escola Dominical, além do material da revista, outros materiais que podem ser agregados. E quando a gente olha para esse tema, e principalmente vê, né, o dilema que os nossos jovens estão vivendo hoje dentro das... não vou dizer nem só das universidades, né, que também dentro do ensino fundamental, do ensino médio, sempre existem aqueles que abraçam esse tipo de cosmovisão e querem passar para a mente dos nossos jovens e que tudo isso que a gente acredita é retrógrado, é uma coisa supersticiosa, e quando a gente percebe, à luz de tudo quanto foi colocado aqui, de que chegar à conclusão que Lutero chegou, né? Diz que se ele tivesse em um lugar bem reservado, com a Bíblia aberta, ele está mais atualizado do que aquele que está do jornal daquele dia. Perfeito. E um grande problema, o senhor tocou, pastor, no assunto que é de grande importância, a questão da educação. É lamentável porque quem está, né? Não estou me referindo aqui a uma pessoa específica, na frente dos programas de educação, compartilham desse conhecimento ateísta, agnóstico, materialista, evolucionista, que desde pequenininho a criança ela já é educada em aceitar que o ser humano nada mais é do que um mero produto do acaso, um mero produto de uma evolução gradual das espécies. Quer dizer, isso está na educação primária. Isso vai na educação primária, chegando até na universidade, e quando esse jovem está com seus 18, 19 anos, aquilo está tão solidificado na cabeça dele que é algo inquestionável para ele. Lembrando que é ensinado como verdade, não como teoria. Não. Além de ser ensinado como verdade, isso está massificado no sistema educacional, e isso também passou para os filmes, de maneira que entrou na cultura. Enquanto um conhecimento está restrito dentro de 4 paredes, é mais fácil você conter. O grande problema é quando ele entra na cultura popular. Está na cultura que o homem é um produto gradual das espécies. Agora, se isso fica como uma verdade, então a pessoa não questiona.
Esse é o grande problema. Aí, qual é a recomendação? Desse ponto de vista, questione. É desse jeito mesmo que o homem evoluiu? Quer dizer, claro que a finalidade do programa não é esse aqui, mas é só dar uma olhada no livro de biologia e fazer algumas considerações, fazer algumas perguntas, e você vai ver que todo aquele modelo bonitinho que mostra que o homem foi um produto gradual das espécies, aquilo, na verdade, é fruto da imaginação humana, instalado, que não resiste. Foi citado aqui pelo professor Salles alguns autores, alguns livros aqui. Pega esses materiais, você vai ver que, no fim, só quem está certo chama-se a palavra de Deus, né? Bíblia. Aí eu vou me reportar a um termo na língua grega que é antropos, né? Que é traduzido para a gente como homem, né? Mas a tradução é a tradução etimológica real mesmo, sei na sua gênese mesmo, sem fazer citação do dicionário, diz, a tradução é assim: aquele que olha para cima. Quer dizer, porque de todos os seres é o único que olha para cima e diz assim... Tem consciência da divindade. Tem consciência da divindade. E eu quero me relacionar com ela. Esse é o antropos, que entrou para o nosso dicionário como sendo homem. Então, com esse antropos, o homem que olha para cima, infelizmente nosso tempo foi embora. Queridos irmãos, que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção toda especial. O presbítero Walson, nos dê a honra de orar conosco. Pois não, pastor, então vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos em Tua presença, Senhor, te agradecendo pela imensa oportunidade de cooperar na Tua obra, Senhor. Estenda a Tua mão sobre a vida dos professores, de todos os alunos, para que eles possam entender, Senhor, se apoderar desse conteúdo e te utiliza deles poderosamente na defesa, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do programa. Hoje estudamos a 5ª lição deste novo trimestre com o título A Sutileza do Materialismo e do Ateísmo. Na próxima semana estudaremos a 6ª lição com o tema A Sutileza das Ideologias Contrárias à Família. Desejamos contar com a sua audiência durante todo o trimestre. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV todas as sextas, às 21h30 e no sábado, às 16 horas. Também está disponível no formato podcast no Spotify, no nosso canal no YouTube Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje e para todos sempre. Amém.